O tema do nosso programa de hoje vai se aprofundar um pouquinho mais na constelação familiar, só que hoje apresentando através de um outro ponto de vista, ou seja, explicando a constelação familiar por algumas outras palavrinhas-chave que eu gosto muito. Pelo menos para mim, quando eu ainda buscava entender melhor a constelação familiar, algumas coisas não fechavam por completo. Ficava uma dúvida aqui, uma dúvida lá. Tinha coisas que eu entendia dentro do próprio meio da constelação, mas depois eu me questionava e refletia se isso funciona aqui, da mesma forma deveria funcionar em outros lugares. E nessa curiosidade, nesse desejo de se aprofundar, eu fui esmiuçando outros lugares, outros temas, outras formas de compreender aquilo que era feito dentro da própria constelação familiar. E dentro deste conceito, eu cheguei a algumas palavrinhas-chave que nos ajudam a compreender melhor a constelação familiar. Essa visão que eu vou passar aqui, ela não compete com as outras visões que eu mesmo já passei aqui e que outros consteladores passam. Pelo contrário, ela vai somar, ela vai agregar, ela vai nos mostrar a mesma coisa através de um outro ponto de vista, mas não para contradizer, e sim para aumentar a nossa capacidade de compreensão, podendo entender mais nas minúcias e de como a constelação e o nosso próprio sistema se organiza na vida. Então, quando nós falamos em constelação familiar, a primeira chave, a primeira coisa que deveria vir na nossa mente deveria ser esta, que é a primeira de todas elas, visão sistêmica. Sempre que eu falo de constelação familiar, eu estou falando de visão sistêmica. Isso é claro se o meu modo de pensar, se o meu modo de agir estiver alinhado à visão sistêmica. Porque a constelação em si, o que a diferencia de outras técnicas, de outras ferramentas, de outras abordagens e pensamentos, justamente é a visão sistêmica, a ideia do grupo, do coletivo, e o quanto as relações, o quanto o grupo, o quanto o coletivo e essas interligações refletem na vida do indivíduo. Então, se eu perco a visão sistêmica, eu enfraqueço completamente o potencial da constelação familiar e o meu potencial enquanto terapeuta constelador de proporcionar ao meu cliente um resultado satisfatório. Aí pode surgir a pergunta, né? Mas então, se constelação é visão sistêmica, tem pessoas que falam de constelação sem se basear na visão sistêmica, ou melhor, sem ter o seu pensamento formado ou habituado a pensar de forma sistêmica? Sim, tem muitas pessoas que fazem isso e eu não vou falar que é errado. Eu vou falar que descaracteriza um pouco o princípio básico da constelação familiar. E nas próximas palavrinhas-chave vai ficar muito claro porque a visão sistêmica nos dá toda essa base fundamental para que a gente possa compreender. A visão sistêmica, desse pouquinho que eu já citei aqui, dá literalmente a ideia de que não posso olhar para a pessoa que está na minha frente e olhar somente para aquele indivíduo, a parte do mundo ao redor desse indivíduo. Eu preciso olhar para esse indivíduo dentro do seu núcleo de relações. Eu preciso olhar para este indivíduo dentro da sua história familiar. Eu preciso olhar para esta pessoa que está na minha frente e compreender o que ela passou, o que ela viveu, o que ela sentiu para chegar aonde ela chegou. Eu preciso entender que essa pessoa, ela tem pai, tem mãe, tem avós, tataravós, bisavós, tem toda uma estrutura por trás dela que já tinham crenças, valores, comportamentos próprios e já tiveram acontecimentos em todas essas histórias que podem ter marcado a vida dessa pessoa, não diretamente, mas muitas vezes na forma dessa pessoa pensar, agir ou nas suas próprias crenças e valores a respeito do mundo. Então a visão sistêmica, ela amplia a nossa margem de visão. Ela nos dá uma maior possibilidade de compreender essas interligações. E isso não quer dizer que as terapêuticas que focam no indivíduo são menos ou são inferiores. Cada uma tem a sua linha
de pensamento, a sua abordagem, e dentro dos seus princípios vai proporcionar o melhor. Agora, se eu falo de uma técnica, de uma ferramenta, de uma forma de vida que pressupõe eu olhar e pensar dessa maneira mais abrangente, se eu desqualifico esse pensar, eu estou enfraquecendo a minha própria forma de pensar e agir. E aí isso não vai me dar totais condições, totais habilidades para conseguir realizar um bom atendimento para o meu cliente. Então não é somente falar constelação e visão sistêmica que isso me garante ser realmente uma pessoa que pensa. Eu falo que a visão sistêmica ela não é realizada somente dentro da constelação, principalmente para aqueles que se dispõem a essa tarefa, a visão sistêmica ela é treinada no dia a dia. Não tem como um terapeuta no seu dia a dia pensar de forma contrária à visão sistêmica e no momento da constelação, por um lapso qualquer, ele automaticamente se transforma em alguém que pensa de forma sistêmica. Isso, de certa maneira, não existe, porque nós somos o que somos em todos os momentos. Claro que o contexto de cada momento faz com que nós que a gente possa vivenciar as situações de uma maneira específica, mas ainda assim, quem eu sou está comigo em qualquer lugar. Então essa mágica, ela não existe. Para aqueles que se dedicam à tarefa da constelação familiar, eu falo sempre, treinem no seu dia a dia pensar de forma sistêmica, pensar de forma ampla, pensar nessas correlações que a vida traz através dos seus meios, das relações, interrelações, pessoas, lugares, histórias. E muitas coisas, muitas palavras, juntamente com a visão sistêmica, são necessárias para que isso aconteça. Por exemplo, dentro da visão sistêmica, em alguns momentos eu preciso me abster de ser o dono de uma verdade. Porque eu preciso primeiro averiguar o contexto que o meu cliente está inserido, a história daquele cliente, a verdade dele. Eu vou precisar, em muitos momentos, me abster do julgamento. Seja o julgamento condenatório, ou seja, eu já o coloco como sendo vilão, errado, ruim, problemático, ou até mesmo o julgamento onde eu possa já imaginar, adivinhar e predizer algo que eu nem ainda me dei o trabalho de estudar, de averiguar, de pensar ou de pôr em campo dentro da constelação para que possa ser feito um trabalho de uma maneira bem neutra e produtiva. Isso é um dos equívocos que acontece muito na constelação, né? O constelador ele tem uma verdade própria, o cliente chega, conta uma história ou fala um tema, seja ele qual for, de uma forma mais reduzida, de forma mais ampla, dependendo da metodologia do constelador, e ele por si só já coloca, bom, isso então agora eu tenho isso para ser trabalhado. É muito comum a pessoa chegar num atendimento e falar, olha, minha questão é essa, trabalho. E aí o constelador, dentro daquilo que ele sabe, fala, trabalho tem a ver com pai, então já vou começar por pai. Não é que seja totalmente uma visão errada, mas eu posso estar prejudicando o potencial sistêmico, porque o sistêmico me fala, eu preciso avaliar o contexto. Talvez no contexto deste cliente, a questão não seja o pai, seja a mãe, ou não seja nenhum dos dois, seja um trauma de infância relacionado a outra situação qualquer. Então eu preciso estar muito aberto desses julgamentos para que eu possa, então, olhar de fato para a história que está na minha frente e levar o melhor para ela. Então, eu preciso me abster daquela verdade pronta, preciso me abster do julgamento. E eu preciso me abster da necessidade de colocar o que eu sei acima do que o cliente me traz como história. Isso é nos colocar no nosso lugar. Não é porque estamos à frente de um trabalho ou conduzindo uma proposta terapêutica que o que eu acho que é melhor para aquele cliente de fato é. Isso só vai ser trazido realmente depois de uma análise, depois da constelação, depois de um movimento, enfim. Preciso validar aquela história primeiro para que ela própria possa me dizer aonde estão os problemas e ela própria possa me dizer aonde estão as soluções. Pode parecer um pouco abstrato demais, mas ainda a gente está só na primeira palavrinha-chave, que é a visão sistêmica, e a visão sistêmica ela traz, primeiramente, essas mais diversas portas, para que a gente possa treinar os nossos olhos a olhar além daquilo que nós nos acostumamos a ver.
E aí a segunda palavrinha-chave, ela vai ser a chave que vai nos ajudar a entender principalmente a visão sistêmica. A segunda palavra-chave é contexto, porque o pensamento sistêmico, ele é todo contextual. O que significa que o pensamento sistêmico é o oposto do pensamento analítico. Não que o pensamento analítico seja, como eu disse, inferior. São modos de pensar diferente. Mas dentro da constelação, dentro da visão sistêmica, a palavra contexto ela é fundamental, para não dizer essencial. Se eu não conseguir olhar para o contexto do qual eu estou inserido, se eu não conseguir olhar o contexto do qual aquele cliente está inserido, eu não vou conseguir pensar de forma sistêmica. E aí eu corro o risco de cair na visão simplesmente analítica, ou aquela visão individualista, pontual. Como isso se dá na forma do dia a dia? Quando eu tenho muita receita de bolo pronta, quando eu tenho muitas verdades prontas, quando eu tenho muitas soluções imediatas, sem olhar para aquilo que está na minha frente. E aí eu falo, por exemplo, que quando eu ajo dessa maneira estritamente não sistêmica, eu me transformo num terapeuta, posso ser até muito bom, mas não de constelação. Aí eu vou ter uma visão muito mais isso, aquilo, do que na constelação, do que na visão sistêmica. Dentro do contexto, como eu disse, eu vou ter a grande noção de que cada pessoa que se apresenta para mim, por mais que traga a mesma queixa, tem histórias completamente diferentes. Se eu for trabalhar 10 indivíduos com o mesmo tema, vamos colocar aqui relacionamento afetivo, 10 pessoas com questões de relacionamento afetivo. Para cada uma dessas 10 pessoas, eu preciso avaliar o contexto delas. Por quê? Se eu olho de fora e falo, bom, relacionamento afetivo tem a ver com isso. Eu estou generalizando. E o pensamento generalizado, ele não vai me trazer força quando eu estiver, de fato, olhando para a história daquele indivíduo, porque o que serve para um, não serve para outro. Para essas 10 pessoas, talvez a questão do relacionamento seja um trauma de um relacionamento anterior. Seja questões com o pai, questões da mãe, ou questões entre os pais que refletiram no relacionamento do filho ou da filha. Pode ser outras questões que já vêm de uma estrutura familiar, bloqueios de uma fase infantil. Pode ser N coisas que eu não posso atribuir a solução igual para todas. Porque se a questão é diferente, a solução pode ser que seja diferente também. E mesmo que seja soluções parecidas, ainda assim é preciso que eu valide isso dentro do processo terapêutico. Então, o pensamento sistêmico, ele é contextual. Contextual. Qualquer coisa que eu coloque aqui, vamos pegar, por exemplo, a palavra dinheiro e pedir para algumas pessoas falarem o que você entende sobre dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é ruim? Para que serve? Descreva a palavra dinheiro, o que vem na sua mente. Cada uma vai trazer um contexto. Naquele momento, o seu contexto. Se aquela estrutura familiar lidou com o dinheiro de uma forma difícil, isso vai estar impregnado na fala dessa pessoa. Se lidou de uma forma mais fácil também. Se o dinheiro foi motivo de arruinar uma família, o peso do dinheiro vai estar dentro da fala da pessoa. Então, olha como eu preciso olhar para esses pormenores. E o contexto, ele me dá sempre essa capacidade de discernimento. Discernimento. Tem pessoas, só para ilustrar, sorriem por medo, sorriem porque estão felizes, sorriem de nervoso. Tem pessoas que choram de alegria, choram de tristeza, choram por dor. Como eu vou saber se eu olhar simplesmente uma foto e não o filme de onde aquilo está acontecendo? Só vou saber
quando eu consigo avaliar o contexto, porque uma foto não diz tudo do filme. A foto é uma marca parada, estática, que é quando o cliente chega para nós com o tema dele. Ele vem com uma foto, ele fala, é isso que está acontecendo na minha vida, eu tenho um problema com esta pessoa, eu tenho dificuldade no trabalho, eu tenho uma questão com a minha família. É uma foto que ele traz para nós, mas eu não sei o contexto. Duas pessoas que tragam a mesma foto de questões iguais podem ter filmes e contextos, né, completamente diferentes. E isso é que me ajuda a exercitar a visão sistêmica. Como eu disse, essa aplicação da visão sistêmica se dá no dia a dia. É quando você conversa com seus amigos, é quando você olha para sua família, é quando alguém te fala algo que é diferente do que você acredita e você para ouvir o contexto da pessoa e não simplesmente fala você está errado ou você está certo. Porque cada um vai estar certo dentro do seu ponto de vista, dentro do seu contexto. Quando alguém chega e fala uma verdade pronta e absoluta, né? Olha, vamos pegar aqui mesmo o assunto da constelação. Constelação familiar é isso. Aí eu posso perguntar para a pessoa, mas em que contexto? Por que você me fala isso? O que te fez chegar a essa forma de pensar? A que contexto isso está inserido? Porque é muito necessário. Tem algumas palavras que são muito interpretativas. Mesmo dentro da constelação, uma das perguntas que mais as pessoas fazem é: constelação é algo espiritual? E uma das respostas básicas para que surja posteriormente uma conversa na visão do contexto é: depende. E aí eu volto à pergunta: o que é espiritual para você? Eu faço isso no curso. Cada um muitas vezes me traz uma percepção de espiritual diferente do outro. E se eu respondo de imediato, constelação é espiritual ou não é espiritual, eu estou respondendo somente dentro do meu contexto. E talvez o que eu tenha de informação, crença e valores a respeito dessa palavra sejam diferentes do outro. Só que cada um tem essas informações dentro de si. Aí eu falo sim. Aí o outro fala, ah lá, tá vendo, é isso. Aí eu falo, não, poxa, sabia que não era. Mas no fundo, o que está no bastidor da resposta não está sendo visto, não está sendo falado ou considerado. E isso é muito importante. Então o contexto vai entrar com essa palavrinha. Depende. Então eu posso chegar na constelação e falar, olha, a minha questão é no trabalho. Então o meu problema é com o pai? Depende. Pode ser com a mãe. Como eu disse, pode ser várias coisas. Percebe que como esse depende dentro da palavrinha-chave contexto, dá um respiro? Ao invés de eu responder com aquela ânsia de querer acertar ou de falar uma verdade pronta, eu paro. Depende. A que contexto você está me falando isso? Vamos analisar essa história. Vamos trabalhar isso dentro da constelação, sem de imediato colocar uma resposta pronta, porque pode ser que eu deixe passar as possibilidades mais assertivas por conta apenas de um pensamento próprio. Isso, de certa maneira, é um pensamento muito utilizado por pessoas que trabalham em pesquisas, pontos de observação. Por mais que se tenha uma linha central, por mais que se tenha muita chance de ser, ainda assim o princípio da dúvida é importante, para que justamente eu não deixe passar qualquer possibilidade, por menor que seja, de me mostrar um caminho que vai ser melhor e mais assertivo para a vida daquele cliente. E esse princípio da dúvida é o que dá essa pausa mental, onde a gente fala, depende, que contexto é esse? A que contexto nós estamos falando? Se eu conseguisse, por exemplo, trazer só essa parte do contexto para a minha vida prática, provavelmente se evitaria muitas brigas. Muitas e muitas brigas. Por quê? Eu vou avaliar o meu contexto e vou permitir com que o outro se expresse mediante o seu próprio contexto. Vamos pegar dentro do ramo da política, algo que hoje em dia é o que está mais na moda. Um
defende uma ideologia política, o outro defende outra. Agora, por que eles defendem essa ideologia política? Com certeza tem a ver com o seu contexto próprio, e não quer dizer que um está certo e que o outro está errado. Talvez ambos estejam defendendo o mesmo princípio básico, porém por espectros completamente diferentes. E se eu não estiver aberto e disponível ao contexto de cada um, eu vou cair no que geralmente acontece. Você está errado, eu estou certo, então vamos brigar, porque eu preciso fazer com que você acredite no que eu quero e não o contrário. E aí a disputa ela acontece de uma forma que não é saudável. A própria interpretação do mundo ao nosso redor, se você for parar para observar, a maneira que você olha para as pessoas, a maneira que você compreende relacionamento, a maneira que você compreende dinheiro, a maneira que você convive na sociedade, passa pela forma que você consegue, pela forma que você já absorveu as informações ao seu redor e pela forma que hoje seu cérebro tem de condição de interpretar essas relações. Então, essa realidade hoje que nós enxergamos, que eu enxergo, que você enxerga, ela é filtrada pela nossa mente a partir daquilo que nós aprendemos, ou seja, a partir do nosso contexto. Por isso que eu falei, se você coloca duas pessoas para analisar algo igual, cada uma vai trazer possivelmente uma análise diferente. Mesmo que tenha os princípios semelhantes, a expressão será diferente. Porque o contexto ele é fundamental. Então, pensamento sistêmico, vamos lá, falamos em constelação familiar. A primeira coisa que vem é pensamento sistêmico, visão sistêmica. Para entender a visão sistêmica, a primeira palavra que vem e será essencial a partir de então é contexto. Contexto, porque o pensamento sistêmico, ele é contextual, e aí vai ser necessário avaliar cada caso como um caso diferente. Olha como isso me dá uma capacidade tão grande dentro da constelação, de conseguir fazer com que aquele próprio meio, com que aquele próprio indivíduo e o seu grupo, né, a sua coletividade de memórias, de percepções, tragam as melhores informações e não aquelas que eu, somente pelo meu contexto, sei. Mesmo se a gente pegar o próprio corpo físico, se eu olho só para um órgão isolado do todo, eu corro chances, por exemplo, eu não, porque eu não sou médico, mas um médico muitas vezes corre chances de se equivocar em alguma medicação. Porque se ele olha de forma muito isolada para algo, ele dá um medicamento pontual para algo, mas ele esquece, por exemplo, que aquele corpo, que aquele ser humano ali tem determinadas doenças já pré-existentes em outras localidades. Se ele não olhar para aquele todo e entender, bom, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse histórico desse indivíduo, então eu vou ter que olhar para antes de receitar um medicamento, todo esse conjunto de fatores de risco, todas as predisposições já existentes e o histórico de vida desse indivíduo para que eu consiga ter o maior acerto possível com o menor malefício. E aí ele vai conseguir olhar para tudo aquilo. Então a gente consegue trabalhar com essa visão sistêmica, como eu disse, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Para a gente entender melhor essa estrutura do sistema, a forma que o nosso sistema se organiza, a maneira pelo qual o sistema se estrutura na natureza, não só agora um sistema familiar, mas um sistema da natureza ou sistemas de modo geral. Nós temos o nosso sistema familiar, que é a nossa família, o nosso grupo. Mas nós temos sistemas dentro de sistemas, né? Núcleos dentro de núcleos. Nós temos um sistema de um microsistema orgânico, né? Ou seja, você tem ali uma região X, dentro dessa região X você tem uma maior, até que a gente engloba, por exemplo, todo um sistema planetário, que envolve tudo o que compõe a estrutura planetária, desde os movimentos das placas tectônicas,
das mudanças de estação, dos comportamentos dos animais, tudo ali são sistemas acontecendo. Mas lá atrás, quando esse estudo foi sendo realizado, né, muito do que eu estou falando aqui para vocês, ele vem justamente das observações feitas pelos pioneiros nessa área, que é os biólogos, né, não dentro da constelação, mas dentro do próprio pensamento sistêmico. E eles foram responsáveis, em um determinado momento dos estudos da própria biologia, em mudar, né, o seu ponto de vista, que saía da vida unicelular para essa vida de correlações sistêmicas. Então, muito traz dessas influências de estudos aplicadas às mais diversas áreas possíveis, como também dentro do nosso próprio sistema familiar. E aí, com o passar do tempo desses estudos, o conceito sistêmico ele foi sendo introduzido em outras áreas, ele foi se expandindo para outras áreas de atuação, e uma delas, que traz também muito recurso para que a gente possa entender a nossa própria organização de sistema familiar e dos sistemas ao nosso redor, é quando esse conceito ele é aplicado dentro da área da cibernética, né, ou da informática, da tecnologia. E dentro dessa área, nós temos ali um fenômeno chamado auto-organização, que a partir do ponto de vista deste sistêmica, né, do ponto de vista sistêmico, a compreensão da nossa vida, a compreensão do meio, começa com a compreensão de um padrão. E esse padrão é um padrão de funcionamento. Como que é esse sistema? Por mais tempo que passe, como ele se comporta? O que ele faz? De que forma ele age? Você consegue entender que há um padrãozinho de comportamento em todo o sistema vivo. Em todo o sistema vivo. E dentro dessa estrutura de padrão, nós vamos compreender que nós, enquanto propriedades do nosso sistema, somos propriedades desse padrão. É como se fosse a lei invisível que faz com que as coisas funcionem da forma que elas funcionam. Faz com que os planetas girem ao redor do Sol exatamente naquele movimento. Claro que tem N fatores que influenciam, mas se a gente pudesse, por exemplo, transformá-los numa fórmula matemática, nós teríamos um padrão todo ali cheio de códigos. O próprio computador, celular, os nossos meios tecnológicos, para que eles sejam formatados de determinada maneira, com determinada cor, para determinada função. Antes foi alguém lá e colocou vários códigos, né? Alguém foi lá no cara que estava fazendo o Facebook, foi lá e falou, olha, o Facebook vai ser azul, vai ter esse padrão de fonte, quando você aperta esse botão ele faz isso, quando você coloca isso você posta uma foto, quando você faz isso aqui você entra, quando você faz isso você sai. Então ele vai lá e codifica todas as funções para que aquele aplicativo, aquele site possa funcionar. A partir daquele ponto de registro deste código, ou seja, deste padrão, tudo funcionará baseado no que está programado. Quando a gente traz esse conceito para a nossa vida prática, ou seja, para o nosso grupo familiar, nós vamos entender que esses padrões, né, temos os padrões mais amplos, por exemplo, da humanidade, e temos os padrões mais superficiais ou mais próximos de nós, que é da nossa própria convivência. Então a gente tem lá padrões de espécie humana, no seu ponto mais básico da espécie humana, nós temos padrões de sobrevivência, padrões de procriação, padrões que vão nos envolver de uma forma a manter a espécie e fazer com que a espécie cresça. Quando a gente traz para um núcleo familiar, nós temos padrões próprios daquele núcleo familiar, porque o núcleo familiar é um sistema dentro de um sistema maior. Porém, na estrutura da nossa família, nós temos algumas informações que vão sendo também construídas com o passar do tempo. Quanto mais pessoas vivem um determinado comportamento por muito tempo, aquilo vai sendo incorporado dentro daquele grupo familiar como sendo uma regra, como sendo um padrão. Então vamos pensar, por exemplo, que dentro de uma estrutura familiar,
Muitos jovens, ao saírem dos seus núcleos familiares e viver a sua vida de adulto, tiveram a sua vida interrompida por fatalidade. Vamos pensar que esse acontecimento, claro que isso é só uma hipótese, não um exemplo. Vamos pensar que esse acontecimento ele se deu por umas 4 gerações ali, com várias pessoas, mais ou menos na sua idade de jovem, ao sair das suas casas, tiveram a sua vida interrompida por uma fatalidade, ou seja, morreram jovens. Conforme isso vai acontecendo, muitas vezes, por muitas pessoas, em um tempo grande, aquela estrutura familiar ela traz essa situação como sendo algo quase que funcional daquele sistema. E aí as próximas gerações que vêm, elas já nascem com essa pré-informação colocada no seu inconsciente. E ali naquele momento será, por exemplo, algo a gerar incômodo na vida do jovem, porque internamente ele tem uma sensação de que, numa fase jovem, sai de casa, tem fatalidade. Ou ele vai seguir esse mesmo passo, e de alguma forma isso pode chegar a uma fatalidade, ou ele vai relutar, mas com um peso emocional muito grande para fazer uma escolha diferente. Isso se dá de outra forma. Vamos pegar, por exemplo, famílias onde várias gerações se utilizaram do artifício do aborto. E aqui, sem entrar no mérito se o aborto é algo correto ou incorreto, somente o exemplo do ato em si. Depois de várias pessoas realizarem esse ato, por muito tempo, talvez aquela estrutura familiar entenda que aquele padrão de comportamento é algo usual, então ele vai colocar como se fosse uma regra a ser seguida. E posteriormente, ou levará aqueles indivíduos a ir pelo mesmo caminho, ou a relutar em fazer com um peso emocional muito grande. Então, olha como é importante olhar para os padrões da nossa família, para os padrões dos quais nós somos inseridos, para compreender o que nós estamos fazendo, de que forma estamos agindo. E não é simplesmente falar, né, como muitos falam, então eu vou quebrar todos os padrões da minha família. Cuidado. Nós, enquanto consteladores, enquanto terapeutas sistêmicos, não queremos quebrar padrões, não queremos jogar fora padrões existentes. Eu falo que aqui o nosso desafio é transformar padrões que já não nos servem mais em padrões saudáveis, padrões atualizados com a nossa realidade. Então, muitas coisas que aconteciam lá atrás, talvez naquele momento fosse importante, agora não é mais. Então, eu preciso atualizar o meu padrão. Mas sempre nós teremos padrões, porque o padrão é que nos dá referência. Os padrões é que nos faz ter direcionamento. Os padrões é que nos mostra o caminho, mesmo que de maneira inconsciente. Sem padrão nenhum, nós ficaríamos perdidos, sem referências, sem um norte, entraríamos em colapso. Então nós precisamos olhar para os padrões lá de trás, entender que alguns já não fazem mais sentido para o momento atual e atualizar esse padrão. É como você lá no celular, de tempos em tempos, você precisa atualizar o seu sistema. De tempos em tempos, você precisa atualizar os seus aplicativos, porque eles vão ficando obsoletos, ultrapassados. Mas não quer dizer que anteriormente eles eram piores, quer dizer que para aquele momento eles eram necessários e eram melhor. Agora já existem novas versões, novas formas de viver. Isso faz com que eu não perca tempo querendo destruir o passado, e sim eu gaste tempo e energia construindo um caminho daqui para frente, que é onde eu tenho realmente força de ação. A quarta palavrinha-chave, então, visão sistêmica, contexto. A terceira palavrinha-chave é padrão. A quarta palavrinha-chave é a capacidade interna que todo sistema vivo tem de se autorregular. Então, a palavra-chave número 4 é autorregulação. Porque todos os sistemas vivos, assim como nós, os indivíduos desses sistemas, temos a capacidade de nos autorregular. E para essa autorregulação acontecer, o sistema ele se utiliza das informações já pré-existentes, ou seja, as memórias anteriores.
Então, para que o sistema maior não entre num colapso completo, ele vai se ajustar, se equilibrar. E muitas vezes, nesse processo de autorregulação, acontecem situações aparentemente difíceis e conflituosas, mas que na maioria delas estão preservando a estrutura do todo. Quantas vezes uma doença física, um sintoma físico, ele está nos mostrando que o todo está em perigo e ali precisa ser visto algo. Então eu preciso cuidar daquela doença para que o todo não colapse. Aquela doença vem para me trazer mostras. Olha, cuida disso, porque senão o todo vai colapsar. E antes do todo colapsar, existem N mecanismos de defesa que vão sendo colocados pelo nosso próprio instinto de sobrevivência para que nós consigamos voltar para um estado saudável. Isso vale também para as questões comportamentais da nossa vida. Nós muitas vezes buscamos, mesmo que de maneira inconsciente, nos ajustar de comportamentos não saudáveis. Porém, as informações que estão inseridas em nós nem sempre são as mais adequadas para um movimento novo. Daí, junto com o padrão, é importante naquela atualização trazer, às vezes, informação nova, ensinar a nós e ao nosso sistema que, olha, foi assim até aqui, mas a partir de agora pode ser assim, assim, assado. Sem que isso haja implicações. Então, nós podemos trazer essas novas informações para que nesse momento de autorregulação seja algo mais saudável. A gente olhar o próprio planeta Terra, ele faz de tudo para se ajustar, para que o todo permaneça com uma saúde. Então, sei lá, né, se for pegar os próprios movimentos da natureza, isolados de questões religiosas, ou isolados até mesmo das questões humanas, o próprio planeta em si ele tem fenômenos próprios para os seus devidos ajustes. Às vezes acontece uma explosão de um vulcão num lado, um terremoto do outro, um maremoto aqui, uma ventania ali, um esfriamento em determinada região, aquecimento em determinada outra região, que é uma maneira, às vezes, dessa organização viva, que é o planeta Terra, se manter o mais saudável possível, para que o todo não colapse de uma vez. Até porque se o todo colapsar do planeta Terra, isso pode pôr em risco um outro sistema maior, que é o sistema solar, e depois a Via Láctea. Então tem toda uma ordem ali para minimizar esses prejuízos, e aí o potencial de autorregulação vai estar sempre ali para funcionar. E enquanto terapeuta, ou enquanto constelador familiar, dentro dessa palavra autorregulação, eu tenho uma segurança maior, até porque agora eu já me trabalhei dentro dos meus aspectos particulares, dentro da minha forma de enxergar o mundo, dentro das minhas necessidades de não julgar, porque esse potencial de autorregulação vai me dizer que, no momento ali da terapia da constelação familiar, onde eu estou apenas proporcionando meios e condições, aquele sistema próprio, que tem uma sabedoria própria, que tem uma consciência própria, vai trazer para mim as soluções ideais para aquele contexto. É quando muitas vezes o terapeuta ou o orientador ou aquele que está num papel de passar uma reflexão, ele diz para você que a resposta está dentro de você. Isso, quando a gente está em dúvida, é péssimo ouvir, porque nós não estamos conseguindo achar essa resposta, é óbvio. Mas, de certa forma, quem está fora vai ajudar com suas ferramentas, com meios e condições, para que essa resposta possa surgir. Para que justamente essa resposta ela tenha força, ela tenha uma potencialidade de adaptação para o seu contexto que só ela vai ter. Porque a minha resposta não necessariamente vai ser a melhor para você. Mas através dos meios, dos recursos, das ferramentas, da técnica, do olhar de alguém que está de fora, é possível extrair do indivíduo e daquele contexto familiar o melhor, o ideal para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele grupo.
Então, sabendo dessa capacidade interna de autorregulação, é algo a mais ainda para aqueles que se dispõem à tarefa de ser terapeutas ou de realizar uma constelação familiar, algo a mais para que a gente possa se trabalhar e entender que é preciso estar disponível e disposto, com os olhos atentos e abertos, para olhar para soluções que estão muitas vezes debaixo do nariz daquela própria estrutura familiar. Então, a estrutura familiar, aquelas pessoas, elas têm ali a chave do cadeado. E na maioria das vezes a chave está junto com o cadeado para abrir. É que quando as coisas ficam conturbadas, conflituosas, a gente não acha nada, nós não conseguimos pensar, as coisas ficam tanto quanto obscuras. Mas a minha chave não abre o seu cadeado. Ela pode ser parecida, ela pode ser idêntica, mas é só a sua chave. E aí o terapeuta, a constelação familiar, vai fazer o quê? Que haja luz em cima dessa história, primeiro porque a gente encontre o cadeado e a chave, porque às vezes nem o problema a gente sabe onde é que está. A pessoa chega com um conflito, com uma queixa, mas o problema de fato não é sabido. Então primeiro se traz luz para aquela situação. E segundo, se encontra soluções específicas para aquela situação. E aí é esse olhar atento. É o olhar com zelo. É o olhar de fato para aquilo que está sendo apresentado e não para aquilo que eu acho. E aí, com essa palavrinha de autorregulação, eu sei que a resposta, que o ideal, ele já está ali. Não sou eu que vou embutir aquilo como se eu fosse Deus, como se eu fosse uma figura além da humanidade, uma figura acima de todos. Porque se eu me colocar, inclusive, nesse papel, eu que vou estar gerando um conflito na minha própria vida. Nós que se dispomos a estar nesse lugar, terapeutas, consteladores, pessoas que trabalham com a ajuda, né, médicos, psicólogos, das mais diversas áreas, nós não estamos acima. Nós temos ferramentas, nós temos formas de pensar, nós temos maneiras de vivenciar a vida que podem auxiliar o outro. Mas isso não nos faz melhores e nem piores. Só nos dá condições diferentes de olhar para determinadas situações. Eu posso estar atendendo uma pessoa numa queixa qualquer que ela me traga. E ao mesmo tempo que eu estou oferecendo algo para aquela pessoa mediante aquilo que eu sei, eu posso estar disponível e aberto também para aprender com aquela pessoa aquilo que eu não sei. Porque ela com certeza sabe muitas coisas a mais do que eu, em outras áreas, em outros aspectos, em outras formas. Então, é uma questão mais de cada um no seu lugar do que acima ou abaixo. E essa palavra autorregulação me ajuda justamente a entender essa capacidade interna que as organizações vivas, que os sistemas vivos têm de se reorganizar. A quinta chave, quando a gente fala de constelação familiar, é para a gente compreender se um aspecto dentro do nosso sistema está doente ou saudável. Só que ao invés de usar a palavra doente ou saudável, o que fica mais adequado dentro da visão sistêmica é compreender se algo está em ordem ou se algo está em desordem. Se os meus posicionamentos, se a minha conduta está em ordem com o sistema, as coisas fluem de maneira mais rápida, de maneira mais leve. Se os meus posicionamentos, atitudes e comportamentos estão em desordem com relação ao sistema, eu terei provavelmente ali um conflito, onde ou eu vou precisar me ajustar, ou eu precisarei em algum momento gerar uma conciliação entre o que existe no sistema, na memória familiar, e o que existe dentro de mim, que é aquela questão de atualizar os nossos padrões. Então, tudo que está em desordem na nossa vida são comportamentos que adoecem. Um relacionamento que não está saudável é um relacionamento que está em desordem. Uma família que não está saudável
nas suas relações, é uma família que está em desordem. Provavelmente cada um está fora do seu lugar, fora do seu papel, coisas não estão sendo vistas e consideradas. Então é importante olhar para essa ordem. Qual é o lugar de cada um? Qual é a função de cada um? O que se espera de cada um? Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, filha é filha. Está todo mundo cumprindo ali o seu papelzinho dentro do seu lugar? Dentro de uma empresa, se as coisas não estão indo bem, o que está em desordem? Será que realmente há um alinhamento entre as áreas, os setores, as pessoas? Cada um sabe qual é o seu lugar? Agora, quando as coisas estão em ordem, ou seja, eu estou no meu lugar, as minhas ações e atitudes estão saudáveis, leves, a coisa flui. Ao invés de eu falar saúde e doença, eu posso utilizar essas duas palavrinhas aqui que entram na quinta chave, que é para compreender se o sistema está legal ou não está. Então, tudo que está em ordem está saudável, tudo que está em desordem não está saudável. E essa compreensão dentro de um sistema, ela não é uma compreensão só de momento. Ela é uma compreensão do agora, mas que eu preciso continuar observando depois. Porque o sistema ele está em constante movimento. Por isso que essa concepção de ordem e desordem, principalmente o aspecto que a gente quer buscar, que é o de ordem ou saúde, é um processo que está sempre em andamento e não algo parado. Uma vez alcançado, se congela e nada mais muda. As coisas estão acontecendo, você precisa se movimentar, você faz ajustes aqui, mas a vida continua. Então é dentro desse processo que essas observações vão acontecendo. Mesmo quando a gente traz para um aspecto físico, quando a doença chega no ponto físico, é porque alguma coisa dentro do nosso sistema físico está em desordem. Quando tudo está em ordem, no seu bom e pleno funcionamento, é porque há saúde dentro do nosso corpo físico. Então veja que os princípios são os mesmos. E a sexta e última palavrinha-chave para a gente entender a constelação familiar, que vai nos explicar a respeito de como o sistema se reajusta, e principalmente uma pergunta que muitas pessoas fazem, que é: quanto tempo demora para um processo terapêutico fazer efeito? Quanto tempo demora para uma constelação fazer efeito? E aí, como a gente já sabe da segunda chave lá da visão da constelação, que é contexto, a resposta aqui vai ser depende, porque a sexta chave, que é a flexibilidade, é que vai responder essa resposta, essa pergunta, desculpa, que vai responder essa pergunta. A flexibilidade dentro de uma estrutura familiar, dentro de um organismo vivo qualquer, é o que faz com que o sistema possa crescer e se ajustar de maneira leve e rápida. Sistemas flexíveis se reajustam de forma fácil, de forma mais rápida, sem tanto sofrimento. Sistemas ou pessoas rígidos demoram mais para se reajustar. Geralmente são reajustes mais difíceis e com sofrimento. Rigidez em excesso deixa as possibilidades de reajuste mais longe. Flexibilidade, na medida certa, faz com que o reajuste fique mais fácil, aquela informação fique mais molinha. Como que nós, ou o nosso sistema, deixa as situações mais rígidas? Geralmente, quando há uma situação difícil, que foi alimentada por bastante tempo, por muitas pessoas, como eu disse lá do padrãozinho, aquela informação é como se ficasse cristalizada, enrijecida, dura, como se fosse um nó muito bem dado e apertado. Para você desfazer um nó muito bem dado e apertado, você precisa de tempo, paciência e ir tentando aos pouquinhos até que aquele nó vá se soltando, se afrouxando,
ele possa se desfazer. Então, um nozinho muito apertado vai demorar mais tempo para ser solto do que um nozinho que está mais frouxo, mais solto, mais flexível. Então, na nossa vida, e assim como para responder essa pergunta do tempo, é importante avaliar o teor de flexibilidade individual nosso, ou seja, o quanto eu estou sendo flexível na minha vida para que esses ajustes e reajustes possam acontecer de uma forma mais leve, mais rápida, sem tanto sofrimento. Sem tanto sofrimento porque se está solto, se está leve, esse atrito ele não gera sofrimento. Agora, vou me observar e ver, talvez eu esteja até um pouco flexível, mas aquela dor ela já está tão enrijecida que eu vou precisar dar um tempo para ela se soltar. Talvez esse ponto já tenha sido vivido por mim, pelos meus pais, pelos meus avós, meus bisavós. Olha quanto tempo aquela informação está sendo puxada ali, presa, enrijecida. Então talvez agora eu precisar de quê? Mais estímulo, mais tempo de terapia, para que vá se soltando aos pouquinhos e possa se soltar. Mas quando está muito rígido, percebe? Fica muito rígido, duro. Na hora de soltar, esse atrito causa mais dor, até que ele vá se afrouxando e se solte de uma vez. Então a flexibilidade é a chave para a gente compreender o quanto essas mudanças serão rápidas. A gente pode pegar um exemplo mais próximo de nós agora, como a pandemia, das mais diversas formas que ela nos afetou. Aqueles que tiveram uma capacidade rápida de adaptação se reencontraram mais fácil, mais rápido e sofreram menos. Aqueles que ficaram presos a um padrão enrijecido e tiveram dificuldades de adaptação sofreram mais, demoraram mais para entender esse novo momento. O ser humano por si só, enquanto agora aspecto genérico de espécie, carrega em si uma de suas qualidades ou um de seus padrões, pegando o gancho lá de trás, da flexibilidade. Porque se estamos aqui até esse momento na existência do planeta Terra, é porque tivemos uma capacidade interna de nos adaptarmos às mais diversas condições. Então, quando está frio extremo, a gente arrumou uma forma de se esquentar. Quando está calor extremo, a gente arrumou uma forma de se resfriar. Quando falta comida aqui, a gente arrumou uma forma de conseguir ali. Quando aqui não dá para morar, a gente vai morar ali. Quando falta alguma coisa aqui, eu vou tentar compensar aqui. Então, o ser humano, por si só, tem uma capacidade muito grande de flexibilidade. Agora, nas nossas relações mais próximas, a gente pode observar, perceber, refletir o quanto estamos sendo flexíveis ou o quanto estamos sendo rígidos. Porque lembre, essa manutenção tanto do sistema quanto do indivíduo a respeito da saúde desses dois, tanto de um sistema quanto de um indivíduo, vai depender do grau de flexibilidade que o indivíduo e aquele sistema tem. Sistema flexível se autorregula mais rápido e mais fácil. Então, olha lá outra palavrinha-chave que é o autorregular. Em sistemas mais flexíveis, isso acontece de forma mais rápida e de forma mais fácil. Então, só recapitulando as palavrinhas-chave de modo geral, para que a gente possa compreender e esmiuçar esse mundo das constelações familiares. Para compreender a constelação familiar, o primeiro ponto é a visão sistêmica. O segundo, o contexto, porque o pensamento sistêmico é contextual. O terceiro, padrão, porque toda a estrutura de um sistema se organiza a partir de um padrão de funcionamento. O quarto ponto, ele vai estar relacionado à capacidade interna que o sistema tem de se autorregular, de se reajustar. O quinto ponto é o que vai nos dizer se esse sistema é saudável ou não, através das palavras ordem e desordem, ou seja, se está saudável está em ordem, se não está saudável está em desordem. E a sexta e última palavrinha é a palavra-chave da flexibilidade, que vai me mostrar
se esse sistema, se esse indivíduo já tem uma capacidade de se autorregular de uma forma mais rápida e mais fácil, sem tanto sofrimento, ou se ainda vai precisar de mais estímulo, de mais tempo para que ele possa se reajustar. Questão do tempo, né, só para fechar aqui, não necessariamente é algo a ser olhado com maus olhos. Porque se um aspecto demorou tanto tempo para ser construído na nossa vida ou na vida da estrutura familiar, ele precisa também de um tempo grande ou considerável, pelo menos, para que aquilo possa ser resolvido. Então a gente também não precisa se cobrar por absoluto. Vamos dar tempo ao tempo e fazer a nossa parte, que isso é o essencial.